Olá pessoal, o Euler Lopes fez um só vídeo que postou no seu canal tentando me refutar. É justamente esse vídeo que nós vamos analisar. Será que ele conseguiu essa façanha? Mas tem alguém na internet querendo aparecer, gente. Já pensou querendo aparecer nas minhas costas? E vai começar com a mesma ladainha do Fábio Sabino? Se for assim, você também quis aparecer às custas do Fábio Sabino e também às custas dos Testemunhas de Jeová. O fato, Euler, é que nós refutamos as pessoas porque consideramos que essas pessoas estão erradas. Não tem nada a ver com se aparecer. Depois, todos os vídeos do seu canal que eu refutei, eu coloquei um link na descrição e ainda chamei atenção no vídeo para que as pessoas fossem lá assistir. Você nunca fez isso para mim. Nunca fiz isso para nenhum vídeo meu. Então, se alguém ajudou alguém um pouco, esse alguém fui eu ajudando você. Então, deixa de bobagem e vamos ao que interessa. E é um cara que fala como se estivesse narrando jogo de futebol através da rádio. Tá entendendo? É um cara que fala muito rápido e tudo mais e tal, essas coisas todas aí. Mas o que tem a ver a minha voz com a sua refutação? O que tem a ver o meu jeito de vestir com o conhecimento do grego? Isso aí que você está falando não tem nada a ver. Na verdade, é argumento de pessoa que não tem argumento nenhum. Depois, eu refutá-lo com uma voz bonita de radialista deveria ser motivo de elogios e não de críticas. Não acha? Ah, o Euler não tem essa obra aqui e tudo mais, algo do tipo. Eu não disse isso. Eu disse que você não conhecia as origens fonéticas do grego. Por isso, você nunca ensinava isso nos seus vídeos. E por uma razão óbvia, se você as conhecesse, não teria dito tanta besteira quanto você falou. Ele cita como se eu não tivesse a obra em PDF. Eu tenho a obra em PDF. Já li toda a obra em PDF. Então a situação para o seu lado ficou ainda pior. Você realmente tem a obra, mas mesmo assim não conhece ou não a explica corretamente. Isso mostra que você tem dificuldade de poder entender essas obras acadêmicas. Ficou pior para você. Teria sido melhor nem mencioná-la. Todavia tem que citar mesmo, não é meia pataca não, como ele falou. Poxa vida, e não é que você tem razão? Você disse tanta bobagem com respeito à pronúncia do lambda que eu me preocupei em mostrar por A mais B que você estava errado, que eu acabei me esquecendo de mostrar as origens fonéticas também do O no grego. Mas agora eu vou fazer, agora que você me lembrou, já que você quer, só que eu vou te dizer algo. Isso vai ficar ainda pior para você, porque essa obra de ponta a ponta só refuta a sua pronúncia do grego. Quando vai para a letra ômega, senhor Ronaldo, ômega, tá? Ele diz, ele nem fala como é no grego erasmiano, tá? Ele só assimila assim. Eu já vi que esse Euler, além de ter problema auditivo, porque ele não consegue entender a minha própria pronúncia, ele ainda tem problema visual. Claro que o livro mostra, rapaz, e daqui a pouco eu vou citar para você. Quando vai para uma reprodução reconstituída, ou uma fonética que trabalha o grego foneticamente reconstruído na sua fonética, ele fala que o ômega é um O longo e aberto. Opa, caiu agora a casa do Ronaldo Piloto. Por quê? Ele não, é fechado, mas esse camarada que ele apontou é aberto. Na pronúncia reconstituída. Olha, a única casa que caiu foi a sua e bem na sua cabeça. Não sou eu que digo que é fechado. Quem disse isso foi Vine, Taylor, Hegel Bergman e outros. Então esses peritos não sabem o que estão falando? Apenas você que conhece realmente a pronúncia? É claro que não. Depois você espertamente, você sim fez recortes, você espertamente só citou o ômega na pronúncia reconstruída. Por que você não mostrou como é o ômega na pronúncia do grego erasmiano? Por que você não mostrou também no Karl Ruck como é a pronúncia do omicron no grego reconstruído? Vamos ver se ele diz que os dois Os são abertos. É isso que eu quero ver. O que eu quero mostrar é que você não segue nenhuma pronúncia. Eu sigo as pronúncias corretamente dentro da sua regra fonética. Daqui a pouco eu vou mostrar, porque você me trouxe a memória, eu vou citar de novo o livro do Karl Ruck e vou mostrar um print na tela para vocês conferirem os erros do Euler Lopes. Euler Lopes, a casa caiu e foi em cima de você. E outra coisa, quando esses caras vão trabalhar, ou fazer a tradução, né, da obra, tem uma nota sobre pronúncia lá.
eles dizem o seguinte, que a pronúncia erasmiana nunca foi falada em canto nenhum. Nunca. Logo, não há como se basear 100% na pronúncia erasmiana. E até parece que você descobriu a roda, não é? A pronúncia erasmiana é uma pronúncia adaptativa para facilitar a pronúncia do grego. Não necessariamente equivale em todos os sentidos à pronúncia real do grego. Essa é a reconstruída. Mas, se a pronúncia erasmiana não representa em momento nenhum a pronúncia verdadeira do grego, então não se deve basear 100% nela, não se deve basear em nada. Se deve basear 0% na pronúncia erasmiana. O fato que você não sabe é que pelo menos a pronúncia erasmiana é reconhecida academicamente. E também, principalmente no Brasil, é uma das pronúncias mais utilizadas nas faculdades de grego. E quem diz isso não sou eu, mas é o Antônio Freire. Obviamente, o Antônio Freire faz uma confusão aí. Ele diz que é a pronúncia clássica erasmiana, e não é do grego clássico, ok? Só é clássica no sentido de que seria a pronúncia padrão, a mais conhecida, a mais utilizada. Então ele diz, a pronúncia clássica, defendida por Erasmo e admitida hoje pela maior parte dos filólogos, é a mais seguida nas escolas. Está vendo só? Então, essa pronúncia tem a sua validade, ainda que ela não represente em sua inteireza a verdadeira pronúncia do grego antigo. Existe uma outra obra que eu tenho aqui na minha mão, tá? Não vou dar de chá de colher para ele, não. O indivíduo está tão sem argumento e tão nervoso que ele está até se atrapalhando com a expressão idiomática. Mas eu vou te ajudar. É colher de chá. O Ronaldo, por quê? Porque ele não tem obra acadêmica. Ele baixa da internet, claro, pode baixar e tudo mais, mas ele não dá aula, ele não é professor, ele não tem formação. Como é que é? Quer dizer que se uma pessoa tem um livro impresso e a outra pessoa tem o mesmo livro, só que na versão PDF digital, isso significa que a pessoa que tem um impresso tem mais conhecimento e mais valor do que aquele que tem a mesma obra, só que digital? De onde você tirou esse raciocínio fantástico, cara? Só na sua cabeça, como sempre. É claro que a obra digital ela é mais moderna e para mim, principalmente, que sou da época digital, é mais fácil, porque aí eu tiro prints muito mais facilmente do que se eu tivesse obras impressas em que eu teria que tirar fotos dessas obras. Agora, se a obra impressa tivesse mais conteúdo do que a obra digital, aí sim você poderia falar algo. O problema é que não existe normalmente essa diferença. Então, tanto faz ter a obra impressa ou digital. O que interessa é absorver o conhecimento dessa obra e ensinar corretamente. O que você tem demonstrado que não sabe fazer. Outro ponto. Eu preciso ser professor para refutar um erro de um professor? Se você que é professor está errado, não importa se eu sou professor, se eu sou engenheiro, se eu sou médico. Eu posso apontar o seu erro, desde que eu prove, que é o que eu tenho feito até agora. Quem não tem provado praticamente nada é justamente você. Pede o currículo dele, formação acadêmica, dentro da teologia e da língua grega. Vê se ele tem. Formação acadêmica, reconhecida pelo MEC. Bom, uma vez eu vi você falando em um vídeo que você não tem um diploma reconhecido pelo MEC de grego, mas que você tem sim diploma em teologia, em exegese, mas isso é outra história. Eu quero ver o seu diploma reconhecido pelo MEC do grego. Que faculdade você fez? Me fala o nome da faculdade, me diz a cidade exatamente que eu vou ligar lá para conferir. 2. Se você exige, primeiro você tem que mostrar. Mostra o seu primeiro. E por último, supondo que realmente fosse assim, você tem um diploma reconhecido pelo MEC de grego. E eu sou um autodidata que estudo desde os meus 14 anos o grego. O que adianta tudo isso? O autodidata está refutando o professor com o diploma do MEC? O que vale mais? Ter esse diploma estampado na parede ou realmente ter um conhecimento profundo do grego, como eu venho demonstrando? Se eu estou te refutando, meu caro, você afirmar que tem um diploma reconhecido pelo MEC está ficando ainda mais feio para você. Será que você não entende isso? Quando é assim, é melhor nem mencionar, Euler. Mas eu quero ver o seu diploma. Quero ver. Você cobrou o meu. Primeiro você mostra o seu. Quero ver o seu diploma de grego, não de teologia. Além de mentir para todos vocês aí, coloca recortes de obras e ele mesmo não sabe explicar. Olha, aí você já começou mal. Você não deve chamar uma pessoa de mentirosa. Porque ao afirmar isso, você tem que conhecer a pessoa. Porque você está dizendo que a pessoa levantou da cama já com a ideia em mente de mentir,
de enganar. E você, além de não conhecer a minha pessoa, e portanto você não pode falar nada a respeito da minha moral, eu nunca dei motivo para que alguém pudesse suspeitar ou dizer que eu estivesse mentindo. Já você deu. Você claramente enganou os testemunhas de Jeová. Aliás, você se enganou, porque foi convencido pelo unitarismo e depois voltou atrás, obviamente, por questões financeiras, para não perder alguns alunos que você tem aí no seu instituto. Então você mente para os outros e mente para si mesmo também. E ainda eu vi um vídeo seu se jaquitando de ter feito tudo isso. Mas eu não vou dizer que você mente não, Euler. Ao contrário de você. Eu não vou dizer porque eu sei que você acredita nisso que você está ensinando. Sabe por quê? Porque você entende completamente errado as obras acadêmicas. Mas eu vou te explicar. Aqui tem uma obra na minha mão, aqui, ó, uma obra da minha mão, de grego. Diz assim: o iota e o y são chamadas de vogais fechadas. E agora o que vem? E as demais vogais são abertas. As demais vogais são abertas. Tá bom? Aqui na página de número 18. Olha, sinceramente, no vídeo anterior em que eu te refutei, você se enterrou a 7 palmos. Com essa interpretação dessa obra anônima que você citou, você praticamente colocou o jazigo na sua sepultura. Você não citou nome nem do autor e nem da obra. Então, não está provado que essa é uma obra acadêmica. Mesmo assim, você não compreendeu a obra anônima que você cita. Primeiro, porque essa diferenciação de vogais abertas e fechadas não tem nada a ver com a fonética de acentuação. Ela diz respeito, na verdade, à movimentação anatômica dos lábios, da boca, da língua para pronunciar essas vogais. E ainda, esse livro que você está citando anônimo aí, foi muito simples. Ele simplificou tudo entre vogais abertas e fechadas, mas não é bem assim. Tem um verbete na Wikipédia que dá um show de explicação em relação a essa obra muito simples, muito sucinta que você utilizou. Veja que nesse verbete da Wikipédia, ela explica melhor, com mais detalhes, essa questão das vogais. Então nós temos realmente o I e o U, no grego são vogais fechadas. Porém, o E e o O são vogais médias e não abertas propriamente. Só numa visão muito simplificada você poderia dizer que essas vogais são abertas. Na verdade, a única vogal aberta realmente é o A. E isso, pessoal, como eu disse, tem a ver com a movimentação da boca para pronunciar essas vogais. Veja só, I, a boca está fechada. U, também está fechada. U, em hiato, o Y em hiato, U, mais fechado ainda. Depois nós vamos para o E. E, olha aí, médio, não é propriamente aberta e nem propriamente fechada, não é verdade? O, não é propriamente aberta e nem fechada, é média. Essas vogais são médias. E aí então, por último, nós temos o A, em que a boca fica escancarada mesmo. Agora, se você tivesse um pouquinho de raciocínio lógico, Euler, você já veria que o que essa obra está dizendo não pode significar isso que você gostaria. Por quê? Ótimo, ela está descrevendo as vogais que são fechadas e as vogais que são abertas. Bom, se uma vogal é fechada, isso significa que ela poderia, não é, mas poderia ser aberta. Ela tem um som aberto também, óbvio. E se uma vogal é realmente aberta, evidentemente essa vogal também poderia ser pronunciada fechada. Aí então você ia começar a racionalizar da seguinte maneira. Olha só, o I é uma vogal fechada. Então o E é uma vogal média, ou aberta, como simplificou o seu livro aí. Então tudo bem. Como é essa vogal aberta? Qual é o som que ela tem? Dentro da sua ideia, da maneira que você imagina. Você vai dizer, é. E como é que seria se ela fosse fechada? E, ok. E o O aberto, como seria? O. E o O fechado? O. E o A aberto? A. E o A fechado? An. E o I fechado? I. E o I aberto? Como é que você vai pronunciar esse I aberto? I. Só se for assim? E o U fechado? U. E o U aberto? Como? Como, cara? Para racionalizar, para ver como a sua compreensão está completamente errada. Será que você não entende que essa questão fonética de acentuação não se aplica às vogais I e U? Elas não são, nesse sentido, nem abertas e nem fechadas. Elas são simplesmente vogais. A vogal I, a vogal U. Porque não faz diferença se ela tem um acento agudo,
se o I tem um acento agudo, se o I tem um acento grave, se o I tem um circunflexo ou U, não vai mudar nada. Então isso tem a ver com a posição da boca na hora de pronunciá-las, e não com a fonética de acentuação. Você disse que esse livro anônimo diz que o E, o O e o A é tudo aberto, não é? É tudo aberto. Por que você não mostrou então um print da página desse livro que vocês percebem que ele fala, olha aqui, quando ele vai mostrar na câmera, ele afasta. Ele afasta porque ele está com medo que eu veja, não é? Está com medo que eu desmascaro você com a própria obra anônima que você está utilizando. Por que você não mostrou a pronúncia do epsilon? O que ele diz? Por que você não mostrou a pronúncia do eta? Por que você não mostrou a pronúncia do omicron? Por que você não mostrou a pronúncia do ômega? Porque você sabe que essa obra vai refutar você. Uma outra obra que está na minha mão também, de grego, diz assim, olha o que ele diz aqui. Ômega. Traduzindo como ó, e a tradução é hora. Aqui, ó. Hora. Tradução, hora e não ora. Então aqui, o ômega ele trata como vogal aberta. Bom, depende. Se ele estiver dizendo que é como o hora do grego, então o ômega é fechado. Agora, se for hora da língua brasileira, então realmente seria aberto o ômega. Mas eu já mostrei para você. Ele pode, dependendo da origem fonética, ser realmente aberta. O problema é que se ela é aberta, como diz essa obra aí, por que você não mostrou como o omicron deve ser pronunciado? Eu tenho certeza que essa obra não vai dizer que é aberto também. Ela vai dizer que é fechado. Sabe por que você não mostrou? É você que tira recortes. Você só citou o que interessava para você. Isso eu sei. O fato é que na obra do Karl Ruck você não segue pronúncia nenhuma, nem erasmiana, nem a reconstruída e muito menos a do grego moderno. Ou seja, é uma pronúncia tirada da sua cabeça. E essa pronúncia não tem validade acadêmica nenhuma. O epsilon, vogal que representa em português o E, ok? Aí vai dar a tradução. Atleta, o epsilon aí, que está no meio, ela é vogal aberta. Isso que você está falando eu já falei no outro vídeo, quando eu mostrei o epsilon nas 3 pronúncias da apostila do Karl Ruck. Evidentemente, em uma, ele é realmente aberto, mas a contraparte, a longa, é fechada. Por que você não mostrou aí também? Para nós vermos que realmente todas elas são abertas, como você diz que a obra afirma, confirma. Sabe por que você não fez? Porque você viu que não que ia ficar feio para você. E você prefere enganar os seus seguidores do que realmente aprender, mudar e dizer a verdade, eu errei. Seria muito mais bonito e honesto. Mas você não vai fazer isso, pelo visto, nunca. Agora vamos direto para a obra do Karl Ruck. Vamos mostrar então essas 4 vogais aí e explicar e mostrar que esta obra não só refuta você, como comprova que você não segue nenhuma origem fonética reconhecida academicamente. O epsilon na pronúncia erasmiana da primeira coluna, ele é aberto ou fechado, pessoal? É aberto como em teto. Ok, é a pronúncia do Euler. Mas por que ele não mostra o eta na pronúncia erasmiana? É aberto também o eta? Não, é e como em dele, fechado. Portanto, ele não segue a pronúncia erasmiana. Será que ele segue a pronúncia reconstruída, a verdadeira? Epsilon na pronúncia verdadeira da segunda coluna, e como em dedal, fechado, como eu falo, breve e fechado. Isso já não concorda com ele. E depois, o eta na pronúncia reconstruída. Aí não é fechado, é aberto, leve. Então veja que também não concorda com ele. O Euler não segue nem a pronúncia erasmiana e nem a pronúncia reconstruída. E a do grego moderno? Também não. Porque o epsilon está vazio na terceira coluna. Sabe por quê? Porque é igual à pronúncia erasmiana. Realmente é aberto. Agora o eta tem som de i, de livro, né? Então não se aplica a nenhuma das 2 origens fonéticas. Então o Euler não concorda com nenhuma das 3. Mas será que com o O ele concorda? Vamos ver. Olha aí na apostila do Karl Ruck. Ele diz que o omicron na erasmiana é O como em nota, portanto é aberto, é O. Mas na reconstruída é O como em total. Veja, breve e fechado. Já a vogal longa, o O longo, o ômega, é O como em novo, fechado, como eu falo na pronúncia erasmiana. Então vejam, pessoal, que eu sigo a pronúncia erasmiana. O meu omicron é aberto, como o erasmiano diz, e o meu ômega é fechado, como o erasmiano diz. E o Euler? O omicron dele é aberto. Só que o omicron, voltando,
na pronúncia do grego reconstruído é fechado, então ele já não concorda. Ele só concorda com o ômega. O ômega realmente é aberto na pronúncia reconstruída, é longo e aberto. Mas veja que ele não segue a regra, onde uma é aberta, a outra tem que ser fechada. Eu já falei naquele vídeo anterior, mas o Euler Lopes finge que não viu e que não ouviu. E vamos lá também para mostrar a pronúncia do grego moderno, é verdade, né? Está vazia no Omicron, por quê? Porque é igual a Erasmiana. Ou seja, o Omicron é aberto no grego moderno. Só que o ômega é fechado, como eu falo também no grego moderno, está vazio. E isso o Karl Ruck explica que tem a ver com a pronúncia erasmiana. Portanto, mais uma vez eu digo, Euler, você não segue nenhuma das três pronúncias. Aí você diz, não, ora eu falo a pronúncia erasmiana, ora eu falo a pronúncia reconstruída. Na verdade, você não fala uma e outra, você mescla as duas. E isso nunca existiu academicamente falando. É apenas na sua cuca. E o que tem na sua cuca não tem validade acadêmica nenhuma. A conclusão, Euler, é uma só. Você está errado, errado, errado. E eu estou certo, certo, certo. Simples assim. Fatality.